Olá, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Despertando Empreendedores. E hoje eu quero começar essa noite dando os parabéns a vocês. Cada uma de vocês aqui, cada pessoa tem consciência da evolução, da energia, de tudo que tem colocado em cada um dos projetos. E eu estou verdadeiramente orgulhosa com cada passo de vocês, com cada mensagem trocada, com cada devolutiva de atividade. Então, tudo isso me enche ainda mais de energia para virmos aqui fazer o melhor encontro possível. Então, eu quero hoje fazer, nesse momento inicial do nosso encontro, que é um encontro bem leve, onde eu vou trazer alguns pontos e a gente vai começar a pensar, né? Onde esses pontos se encaixam em nossos negócios. E aí, como um primeiro convite, eu queria ouvir de cada um o que é que tem sentido dos encontros, o que é que tem sentido um pouquinho do desenvolvimento do processo. E aí eu queria saber se tem alguém que se candidata para ser a primeira pessoa a trazer um pouquinho da experiência que tem tido, o que é que tem sentido. Deixa eu tirar aqui o mute. Aliás, quem quiser falar, pode tirar o mute. E aí, pode vir aqui e falar com a gente. Quem se candidata? Alguma candidata? Poxa, ninguém quer falar um pouquinho sobre sua experiência? Então tá bom. Dou-lhe uma, fazer a contagem até 3. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vou em frente ou alguém vai falar? Oi, Jô. Quem é? Hilda. Sobre livre e espontânea pressão, né, Hilda? Fale, meu amor, um pouquinho sobre sua experiência, o que é que você tem sentido nesse momento do seu processo. Bem, é aquela coisa, quando a gente começa Primeiro, quando a gente acredita no projeto e quando a gente começa a trabalhar e traça as metas, né? A gente vai se comprometendo com essas metas e aí o trabalho vai acontecendo passo a passo, porque a gente quer o resultado. Então, no começo pode aparecer assim, parece que a gente não vê nada, mas depois que começa a trabalhar, a gente começa a ver um corpo e a gente vai querendo cada vez mais avançar até a gente conseguir o resultado final. Aí, depois do processo começado, depois a gente se comprometer, fica difícil parar. A gente quer concluir, né? Que bom, que bom. Eu estou muito, muito feliz, muito contente com o seu desenvolvimento, muito contente com a devolutiva, as novidades, as soluções que você tem encontrado e a continuidade do seu processo. Então, eu estou de verdade muito, muito, muito orgulhosa. Viu? Gratidão por compartilhar aqui com a gente. Um abração. Alguém mais candidata? Então, vou seguir. Se alguém mais quiser falar depois, fique à vontade. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre modalidades de fontes de receita. E aí, qual é a importância disso no nosso negócio? Lá no Canvas, né, quando a gente começou a trabalhar, a analisar o modelo do nosso negócio, nós pensamos lá nos segmentos de clientes e no nosso último encontro nós trabalhamos a criação de uma oferta, né? Como começar a criação daquele discurso de vendas e nós vamos dar continuidade àquele tema. E aí nós pensamos nesse segmento, em um nicho específico de mercado, um nicho específico de público para atuação, para quem nós vamos vender os nossos produtos, os nossos serviços. E aí existia um outro ponto importantíssimo lá no Canvas, que era a área de fontes de receita. Então, fontes de receita é o meio,
a modalidade através da qual você injeta dinheiro no seu negócio. E aí, algumas perguntas vão surgir para a gente. E quais são essas perguntas? Qual é a modalidade que eu ofereço de negociação com o meu cliente? Eu vendo um produto para esse cliente, eu alugo para esse cliente, eu cobro por uma taxa de assinatura, eu cobro um valor de corretagem, eu injeto dinheiro no meu negócio, eu crio receita através de anúncios. Quais são as modalidades de receitas possíveis no meu negócio? E aí nós vamos perceber que dentro de um negócio nós podemos ter inúmeras modalidades de fontes de receita. Mas aqui, pensando nesse ponto que nós trabalhamos, né, sobre o mínimo produto viável, o mínimo serviço viável, o que é que eu indico? Que a gente primeiro escolha uma, que a gente aprenda a trabalhar com uma, e ao longo do tempo a gente vá desenvolvendo. Então, vou dar um exemplo. Se não me engano, no último encontro, nós falamos, inclusive, sobre o trabalho de Adriele, sobre a produção das fantasias, né, para crianças. Que a Adriele hoje, e peço licença, Adri, mais uma vez, para trazer o seu exemplo, já que nós trabalhamos no último encontro, a Adriele falou sobre a questão da produção das fantasias. E o objetivo dela, no primeiro momento, é a venda dessas fantasias. Então, qual é a modalidade de fonte de receita, nesse caso? Venda de um produto. Mas a Adriele pode criar ou utilizar uma outra modalidade de fonte de receita, que poderiam ser os aluguéis. Então, ao invés de vender, ela produz e aluga, ou ela compra e aluga as fantasias. Então, nós temos o produto em si, é a fantasia, mas a modalidade de receita vai mudar. Então, o convite do nosso encontro de hoje é que vocês pensem dentro do negócio de vocês quais as modalidades de fontes de receitas que vocês podem trabalhar. E aí, nesse primeiro momento, eu vou trazer algumas modalidades de fontes de receita, de fontes de receitas, para que fique ainda mais claro aqui para a gente. Tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Quem quiser falar, pode tirar do mudo ou falar comigo através do chat, para que a gente vá avançando. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Fazer assim, vou fechar aqui tudo por enquanto, para que não fique tão cheio. Pronto, galera. Eu vou deixar aqui o áudio liberado. Quem tiver um ambiente que tenha muita zoada, muito barulho, pode tirar. E aí, quando quiser falar, fala comigo. Está aparecendo a tela para vocês, o compartilhamento? Sim. Então, a primeira modalidade de fonte de receitas é a mais tradicional, né, que a gente encontra, é a de venda de recursos. Então, eu trouxe aqui o que é que o Osterwalder, que é o Alexandre, né? Lembra lá do mesmo livro em que nós falamos sobre o Canvas, que é o Business Model. Lembra? Business Model Generation. Pronto. É essa mesma referência. A obra referência, as citações aqui são dessas. Qual é um outro livro que traz também algumas modalidades, fala bem legal sobre modalidades de fontes de receita? Manual do CEO. Então, depois eu coloco aqui no mapa para vocês as referências. Então, a primeira modalidade que ele traz
é a venda do direito ele fala assim, né, que a venda de recursos equivale à venda do direito de posse de um produto físico. Então é você vender. Você oferece um produto, alguém te paga por aquilo e você transfere a posse, né, daquele bem. Então, exemplo, a venda de uma casa, a venda de um carro, a venda de um livro, a venda de qualquer produto que vocês tenham, da roupa, das sacolas, das ecobags, das fantasias, dos produtos, de forma geral, de um projeto. Então, vendas. Creio que nenhuma dúvida com relação a vendas. Aqui no grupo nós temos, de forma geral, a maior parte das pessoas trabalhando com a modalidade de receita de venda de recursos. Então, depois, nós temos a outra modalidade, taxa de uso. Então, a taxa de uso é o seguinte, quanto mais eu uso o serviço, mais eu pago. Quanto mais o cliente usa, mais o cliente paga. Então, qual é o grande exemplo que nós temos? Operadoras de telefone e hotéis. Então, quanto mais eu ligo, tem alguém que está com uma zoada, gente, forte aqui. Acho que melhorou. Quanto mais o serviço é utilizado, mais o cliente paga. Operadora de telefone. Então, quanto mais eu ligo, quanto mais eu consumo, mais eu vou pagar. A mesma coisa o hotel. Se eu fico uma diária, eu pago um valor. Se eu fico uma semana, eu vou pagar a mais. Isso não impede que sejam oferecidas promoções, né? Para clientes que usam mais, pacotes de desconto para o uso. Mas o que importa é que quanto mais você usa, mais você paga. Então, a pessoa vai pagar de acordo com o uso que faz. Um exemplo hoje muito recorrente, Uber, por exemplo. A gente tem uma taxa básica, mas à medida que você... a distância que você percorre, ou dependendo da quantidade de carros disponíveis ou não naquela área, vai aumentar também o valor da taxa que você paga pelo uso do serviço. Então, taxa de uso. Então, eu quero que vocês pensem se há algo no negócio de vocês que vocês podem rentabilizar através de taxa de uso. O cliente usou mais, eu vou cobrar mais. Se não fizer sentido no negócio de vocês, não há problema. Outra modalidade, taxa de assinaturas. É quando você permite com que o cliente use de forma geral, ampla e restrita um produto seu através de um valor que pode ser mensal, semestral, anual, não importa. A periodicidade não vai importar. Quem vai determinar é você. Mas a pessoa tem acesso a tudo aquilo através de um valor, de uma taxa. E aí, quais são os exemplos mais fáceis que eu trouxe aqui? Netflix, a gente paga um valor mensal e tem acesso a todos os filmes. Canais a cabo, vou dar exemplo de um canal a cabo Sky, por exemplo, é uma taxa de assinatura. Aí, da mesma forma, nada impede que você tenha pacotes. Pacotes que te permitem acesso a determinada quantidade de canais. Paga um valor a mais, um outro valor de taxa de assinatura equivale a um outro pacote de serviços. Mas você paga um valor para ter acesso irrestrito dentro do seu plano contratado. Outro exemplo, meusucesso.com, que é um canal também para empreendedores. Então, lá você paga um valor mensal e tem acesso a todo o conteúdo que eles disponibilizam. Um outro exemplo mais tradicional ainda, assinatura de jornais impressos. Você paga um jornal e o carteiro não, né? O jornaleiro passa lá, joga seu jornal. Talvez seja uma das modalidades mais antigas ou tradicionais, né, de assinatura que nós temos. E assinatura de revistas, por exemplo. Aí, nesse momento, vale pensar, poxa, que tipo de assinatura eu posso criar dentro da minha empresa? E aí, como nós temos aqui, principalmente pessoas que trabalham com moda, pensem se dentro do negócio de vocês
não há campo para abrir uma modalidade de receita de taxa de assinaturas. Eu digo isso porque existem empresas hoje, por exemplo, que trabalham com a pessoa pagar um valor mensal e todo mês ela recebe uma peça específica, como assinaturas, por exemplo, de sapatos. Existem empresas hoje que têm assinaturas de livro, taxa de assinaturas para livros. A pessoa paga um valor mensal e recebe um livro por mês. Muitas vezes é um livro surpresa, a pessoa não sabe o que vem. Assinaturas de vinhos também, por exemplo, assinaturas de cervejas, você paga um valor e tem acesso àquilo. Não estou com isso dizendo que no negócio cada um precisa criar uma outra modalidade de receita, principalmente porque nesse primeiro momento nós trabalhamos com o que é minimamente viável. Mínimo de energia, mínimo de investimento financeiro, mínimo de tempo. Mas nós estamos aqui para analisar, para abrirmos as cabeças para novas possibilidades. Então, quando nós estamos conscientes da existência de diversas modalidades de fontes de receitas, nós nos tornamos atentos para oportunidades. Nós podemos ver algum concorrente, algum parceiro fazer algo que nós podemos adaptar ao nosso negócio. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, estejam sensíveis a essas possibilidades. Deixa eu abrir aqui uma outra. Que nós temos aqui empréstimos ou aluguéis, né? Que eu já trouxe aqui um primeiro exemplo de DRI, que foi a questão do aluguel das fantasias. O que é que o Osterwalder diz? Dá direito, né? O aluguel, o empréstimo, dá direito temporário exclusivo a um recurso em particular, por um período fixo em troca de uma taxa. É o aluguel normal, comum, como nós conhecemos. Exemplos, locadoras de carros, aluguel de objetos. E aí, hoje em dia, nós temos inúmeras plataformas que permitem que alguns objetos sejam alugados. Então, eu posso não querer utilizar o meu produto para aluguel de forma convencional, tendo uma loja, um espaço meu para alugar. Mas, quem sabe, eu não posso colocar alguns dos meus produtos em uma modalidade de aluguel em alguma plataforma. Então, hoje nós temos um site, e me perdoe se o nome não estiver preciso, que inclusive a responsável por essa plataforma, ela é baiana, que é a Talugo ou Taluga, me esqueci agora exatamente o nome. Mas eles trabalham com aluguel de diversos produtos. Você pode encontrar lá desde barraca de camping, ferro de passar roupa, panela de pressão, carro, inúmeras coisas que estão lá para serem alugadas. Então, quem sabe não há algo que eu produzo que eu posso colocar à disposição em uma plataforma dessas, como uma forma de injetar dinheiro, de injetar receita no meu negócio. Repetindo, não significa que precisamos, nesse momento, criar uma nova modalidade de receita, mas precisamos estar atentos a isso. Alguma dúvida, pergunta, insight, algo que veio à mente nesse momento que vocês queiram compartilhar comigo, compartilhar com o grupo? Eu, Ju, Adriele. Diga, Adri. Voltando aí rapidinho essa parte da assinatura. É que eu vi essa semana, como eu sigo muitas páginas desses trabalhos que eu faço, né? Acessórios de menino, acessórios infantis, fantasias. Então, eu vi uma moça em uma dessas páginas falando que ela tinha começado a fazer assinatura de laço de cabelo. Olha, tá vendo? Pois é, e assim, eu achei bem interessante isso, e assim, assinatura barata, ela cobrava, acho que era R$ 20 mensal. E assim, bombou, né? Ela já tem muitas clientes dela que fez lá assinatura, tudo, então eu gostei da ideia, já tinha me despertado isso.
Só que para mim ainda o que é complicado é assim ganhar a confiança dos clientes, né? Porque ele vai fazer a assinatura, ele quer a garantia de que ele vai receber. Mas como eu ainda estou começando, então para mim o que está pegando é isso. Perfeito. Essa garantia, né, do cliente, essa confiança do cliente, ela vai surgir através de algo que nós chamamos de provas sociais. São comentários de outras pessoas, você demonstrar continuidade nas suas postagens em rede social, por exemplo, porque a pessoa vai entrar e vai ver, olha, ela não começou a fazer isso hoje, ela já vem há algum tempo. Algumas pessoas reconhecem o trabalho dela, tem pessoas que comentam, é uma pessoa que realmente tem relações sociais, onde ninguém aparece falando mal do serviço que ela presta. Às vezes, você fazer um primeiro envio para algum cliente e conseguir do cliente uma foto, por exemplo, dele recebendo uma caixa que você mandou com o produto que você envia. E outra coisa também, Dri, lembra que nós falamos no encontro passado sobre o discurso de venda, né? O discurso de vendas. Aqui, antes de começar o encontro, eu estava conversando com um rapaz que ele está fazendo uma questão de progressão em carreira. Ele não é empreendedor, ao contrário, ele trabalha em uma empresa e ele está buscando ser promovido. E aí ele trouxe para mim uma questão da comunicação. Ele disse, Juliana, eu tenho um conteúdo, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou desenvolvendo, mas eu sinto que as oportunidades fogem de minhas mãos. E aí, qual foi o ponto principal que nós trabalhamos? A comunicação, ela não é só o conteúdo do que é dito, mas a forma como você fala, a forma como você interage com a outra pessoa. No seu tom de voz, o seu corpo precisa traduzir confiança para a pessoa. Então, se você vai vender, vai oferecer, e o seu tom de voz é um tom de voz que que tá caído, que deixa transparecer de alguma forma falta de confiança em você mesma, você não convence o outro. É a verdade nos olhos. É você falar uma coisa tendo certeza do que você está falando. Vou te entregar, faço isso, entrego em tanto tempo. E esses detalhezinhos que você fala em uma conversa, em uma negociação, poxa, como é essa taxa de assinatura? Você precisa ter primeiro claro em sua mente como é o serviço que você presta para falar para outra pessoa. Olha, não se preocupa, funciona assim. Você assina, faz a assinatura, paga R$ 20 no primeiro mês ou paga R$ 10 para assinar no primeiro mês e você recebe imediatamente, no prazo de 5 dias, o primeiro laço. Porque a pessoa não vai querer esperar muito. Você vai receber no primeiro dia o seu primeiro laço. E com ele você pode comprar também uma passadeira, uma meia, alguma coisa que vem junto. O que vai ser o seu pacote de serviço, o que vai ser o seu pacote de produtos dentro dessa taxa de assinaturas, eu não sei. Mas, independente do que seja, você precisa levar verdade para a pessoa e ter muita certeza de que você quer vender. Então, isso é importantíssimo nesse momento da comunicação, Dri. E é muito importante que você já tenha ficado atento e percebido como essa é uma modalidade de fonte de receita dentro do seu negócio, que vai além. Veja que nós, na semana passada, falamos apenas sobre a possibilidade do aluguel, né? Da fantasia. E olha que coisa interessante você está trazendo. E aí eu vou tocar em um tema que nós já falamos outras vezes aqui. Gente, tá aparecendo a minha tela do ladinho? Estão me vendo? Ah, sim. Ah, perfeito. Tá. Vocês não estarem olhando só para a tela em branco. Algo que nós falamos durante alguns dos encontros e que eu falo sempre nas sessões individuais. Modelar algo que está dando certo. Principalmente quando a gente ainda não sabe exatamente o caminho. Eu tenho que olhar para quais são as empresas, quais são as pessoas que eu admiro na minha área de atuação, que estão fazendo algo que está dando certo, e vou
seguir o que dá certo. Agora, o que eu sempre digo também é cuidado com o que a gente segue. Porque muitas vezes as pessoas estão postando nas redes sociais, criando uma imagem de que tudo está lindo e maravilhoso, quando não é verdade. Então, por isso que nós vamos modelar. Só o fato de já ter te chamado a atenção já é um ponto positivo, porque se chamou sua atenção, chamou a atenção também de outras pessoas. E aí você tem que buscar mais, saber como é que funcionam esses programas de assinatura, o que é necessário fazer. Será que eu consigo entregar todos os meses? Será que as pessoas realmente mantêm as assinaturas? O que é que eu consigo agregar isso? E aí talvez isso sirva também para outros produtos aqui, de outras pessoas também. Beleza? Deixa eu olhar aqui o chat se alguém falou alguma coisa. Não, tudo tranquilo. Alguém mais quer trazer? E obrigada mais uma vez por compartilhar com a gente, viu? Ok. Alguém mais? Julie, Quem fala? me ouve? Ouço. Fabiana. Oi, Fábio. Diga, meu amor. Então, uma modalidade de receita, geração de receita, seria como taxa de assinatura, não, mas de uma forma que traz retorno para o meu negócio. Como eu já pensei, mas eu não sei se encaixa nisso. Seria uma parceria com agências de viagens, aonde essas agências trariam os turistas e esses turistas teriam desconto na minha loja através de um panfleto que eu deixo nas agências. Seria uma modalidade de fonte de receita? Tecnicamente, a modalidade da sua fonte de receita, que seria a forma como o dinheiro, né, é injetado, seria vendas. Porque seria um produto novo, né? Seria venda de recursos. Porque você estaria vendendo um objeto, que seria a venda tradicional, né? Só que aí, o que você está trazendo é uma modalidade de relacionamento com o cliente. Que aí seria se relacionar utilizando uma parceria, que é maravilhosa. Ok. Porque às vezes, pode ser para alguns clientes vir à Bahia e comprar roupa, moda praia, comprar até moda fitness com desconto em uma loja específica. É uma possibilidade de parceria. Mas, tecnicamente, a modalidade seria venda de recursos. Ok. Beleza? Ok. Agora, talvez, sabe, sirva isso aí, no caso, para você jogar aí no caderno das realizações, de qualquer eu forma. Anotei aqui. E dentro do Canva, você joga lá em parceria em agência de viagens, né? Que é uma ideia maravilhosa, beleza. Trabalhar isso durante esses períodos fracos para alcançar o objetivo no verão, né? Dentro das academias e das agências. Aí você pode ver o que dentro do espaço onde fica a sua loja do shopping, se as agências iriam querer levar os clientes com um espaço de passeio, né? Porque seria um passeio onde eu tenho desconto naquela loja especificamente. Qual é o shopping mesmo, Fábio, da sua loja? Me perdoe perguntar. Shopping Gaivota, no Imbuí. O Gaivota é onde tem agora ali do lado uma sorveteria da Ribeira? Isso, exatamente. Já é um grande destaque a sorveteria da Ribeira. Perfeito. Então, talvez aí você possa utilizar, inclusive, a imagem também de uma outra empresa para associar nessa visita. Porque você teria que oferecer. Lembra que nós falamos lá em parceria? Toda vez que você propõe uma parceria, você tem que pensar o que o outro ganha. Porque aí entra o nosso discurso de vendas. Como vencer junto com o outro? Como convencer, né? Então, o passeio pode ser: conheça a nova sorveteria da Ribeira e faça compras com descontos na motivação. Ou faça compras na motivação e conheça, né? Já que a gente não vai dar o destaque primeiro, a sorveteria. E conheça a nova sorveteria da Ribeira.
Então, talvez possa ser um caminho. E aí, talvez você possa ainda agregar, se não me engano, até você já tem a questão dos chaveiros, né? Não sei se é um acessório, não, acho que é a Hilda, né? Que tem como acessório chaveiros também. Aí você pode agregar, nesse caso, uma linha de produtos da Bahia, né? Algo assim, Bahia, Salvador, e aí pode ser tanto camisetas ou algum tipo de material a ser vendido nessa linha para entendi. turismo. Beleza? Eu tenho algumas coisas lá, voltada a isso aí. Beleza. Pronto. Aí, às vezes, a gente precisa construir um mecanismo de gerenciar as parcerias. Porque é óbvio que são muito importantes, a gente não vai buscar uma só. Então, como é que eu gerencio? Sempre pensando, o que a pessoa está ganhando? Está tendo um resultado? Quando os clientes dele vêm até mim, estão sendo bem servidos? O que eu ofereço a mais que faz com que eles continuem querendo trazer essas pessoas? Inclusive, as visitas teriam que ser com horário pré-agendado, né? Assim você se organizaria para recebê-los, até pela capacidade de trânsito na loja, né? No momento de compra. Sim. Perfeito. Gratidão, Fábio, por compartilhar com a gente. Obrigada Às também. vezes a pessoa fala uma coisa e a gente puxa milhões de outras coisas, né? Em um ponto tratado. Vamos lá. Alguém mais, galera, quer falar alguma coisa? Algo que veio à mente? Algum insight específico? Espera aí, eu posso ir. Então eu vou. Pode seguir. Pode. Nós estávamos em empréstimos e aluguéis, né? E aí nós falamos sobre a questão do aluguel. Os exemplos que eu dei, locadoras de carros, aluguel de objetos, dei o exemplo de DRI. E aí vocês podem pensar dentro do negócio de vocês. Deixa eu ver quem mais está presente aqui, para ver se tem algum exemplo específico de alguém que eu possa dar. Pronto, eu consigo. Beleza. Empréstimos e aluguéis. A outra modalidade que nós temos é licenciamento. É quando você dá permissão à pessoa, ao seu cliente, de utilizar alguma propriedade intelectual. Em troca, você recebe um pagamento por isso, alguma taxa. E aí o exemplo clássico são os softwares, as plataformas digitais. Por exemplo, você compra uma licença da Microsoft, você tem 1 ano para usar aquela licença. Você compra uma licença de um programa de edição de vídeos. Você tem 1 ano para utilizar aquilo. Ou você vende uma licença. E aí, dentro aqui do negócio de vocês, dos que estão presentes, não me veio aqui um exemplo direto de possibilidade de licenciamento. Veio em mente de alguém alguma possibilidade de licenciamento no seu negócio especificamente? Pensando aqui, talvez o mais próximo de licenciamento aqui seria o exemplo de Marina. Não seria exatamente, mas seria o que mais se aproxima. Porque como a Marina trabalha também com a formação de redes, não é ela propriamente que licencia, mas é ela que vai passar, né, que vai fazer essa ligação na rede para que a pessoa use a marca que ela trabalha. Então, a pessoa vai passar a usar aquela marca enquanto ela estiver pagando a taxa de reativação. Então, talvez seja algo que se aproxime do licenciamento. Então, é uma modalidade. Digamos que por exemplo, FAB cria uma plataforma que trabalhe, que a pessoa possa, por exemplo, agendar a roupa que usou na academia essa semana. Um exemplo bem esdrúxulo assim, mas a pessoa pode marcar. Essa semana eu usei tal roupa, amanhã eu não vou usar essa. Eu vou criar um cronograma porque a pessoa quer malhar da forma mais exuberante e demonstrando ser uma pessoa extremamente dentro da moda. E ela não quer repetir. Só que FAB cria esse aplicativo e a pessoa não paga ela por mês. A pessoa paga ela uma taxa por ano. Baixa o aplicativo por R$10, usa durante 1 ano,
Quando terminou esse ano, se ela quiser continuar usando, ela vai pagar uma outra taxa FAB. Esse seria um outro exemplo de licenciamento. Então, pensem, verifiquem, como eu disse, vamos percebendo se tem algum concorrente, alguém da nossa área de atuação que está utilizando algo do tipo e que pode servir para ser aplicado no nosso negócio. Outro ponto é a taxa de corretagem. Então, é intermediação. Quando você faz intermediação de alguma transação e você é comissionado por isso. Você recebe uma taxa de corretagem. Qual é um dos principais exemplos? Corretores de imóveis. O corretor de imóvel ele vai intermediar a relação entre o comprador e o vendedor e ele vai receber uma comissão sobre aquele valor, um percentual sobre o valor da transação. Uma outra modalidade são operadoras de cartão de crédito. As operadoras de cartão de crédito também têm essa modalidade de taxa de corretagem. Qual é uma outra também? Um exemplo aqui. Aí eu volto para o exemplo de Marina também, que trabalha com a venda de produtos e recebe uma comissão por essa venda do produto. Então, a gente poderia encaixar essa comissão aqui dentro de taxa de corretagem. Então, pensem também se dentro da estrutura de negócio de vocês não há a possibilidade de alguns produtos eu produzo diretamente, mas outros eu faço apenas a intermediação diretamente de um outro comprador para um outro vendedor. E aí hoje nós temos muito atual afiliados, né? Mercado de afiliados. O que é isso? É eu anunciar um produto por outra pessoa, para outra pessoa e ser comissionária por isso. E aí eu trago o meu exemplo. Por exemplo, tanto o meu livro como o Despertando Empreendedores, outras pessoas podem se afiliar. Então, uma pessoa se afilia, pega um link da venda do produto e aí, se ela vender para outra pessoa, ela pode receber uma comissão por essa venda. Ainda, o Despertando não está em uma modalidade toda automática, só pessoas conhecidas que querem anunciar, mas o livro, por exemplo, ele já está dentro de uma plataforma de afiliados, que no meu caso eu uso a Eduz, mas nós temos algumas, assim, hoje conhecidas no mercado. Eduz, Monetize, Hotmart. A Monetize, inclusive, tem alguns produtos físicos. E aí produtos mais variados, desde lanternas, chá verde, produtos online, cursos digitais. Então, uma infinidade de possibilidades. A pessoa se afilia a algum produto e vende e faz o anúncio dele. Se for vendido, recebe um valor de comissão pelas vendas. Então, pensem se dentro do negócio de vocês cabe algum tipo de intermediação que gera uma fonte de receita para vocês. Eu vou seguir, mas se alguém quiser trazer algum ponto aqui nesse momento, pode falar, fique à vontade. Vou seguir. A outra modalidade são anúncios. Os anúncios são taxas para anunciar determinado produto. Então, digamos que Fábio está com o site da loja dela montada. E é uma loja que está bombando, vendendo muito roupa fitness, roupa moda praia. No verão, então, quando ela posta no Insta, pronto, o site bomba. E aí, Fábio já deixou lá no cantinho do site, da plataforma dela, alguns banners estrategicamente posicionados, um banner maior no topo, um no canto, um embaixo da página, para que ela possa vender como anúncio. E aí ela pode vender diretamente o anúncio para alguma empresa específica, como, por exemplo, um shake, para o vigilante do peso, alguma empresa que queira usar o espaço de publicidade dela, porque entende que o público de Fábio é compatível com o público dele. Então, ela pode vender diretamente ou ela pode também entrar em uma dessas plataformas de afiliados, se afiliar em algum produto que ela entenda que serve para o público dela e ela mesma anunciar
com o link dela de afiliado e ter uma fonte de receita. Qual é a grande importância disso? Tem pessoas que fazem anúncios desse tipo, como, por exemplo, com link de afiliados, loucamente, sem se importar o que estão vendendo. O que eu sinalizo é que sempre que vocês pensarem nisso, em agregar a um produto, a uma marca de vocês, que vocês tenham o maior cuidado para que a marca de vocês não fique, a marca, o produto, o serviço, a pessoa, não fique associada a algo que é negativo, a um produto ou serviço que não é bem entregue ou bem prestado. Então, são anúncios em diferentes tipos de mídias. Quer dizer, você ganhar vendendo espaço publicitário. E, então, existem inúmeras formas. Por exemplo, Hilda, que são as sacolas, as ecobags. Hilda hoje está, claro, fazendo com a marca dela. Mas nada impede que amanhã a Coca-Cola queira associar a marca dela a Candac, porque tem a ver com o empoderamento feminino e ela quer essa associação. E talvez ela proponha a Hilda essa associação, ou Hilda sinta que é uma marca que tem como colocar mais sacolas no mercado e ela quer se associar. Por exemplo, a Candac Empoderamento, o poder feminino, quer se associar a uma livraria, a Cultura, a Saraiva, e ela leva isso como um projeto, dizendo que a pessoa, na compra de um livro que tem a ver com tal tema, por apenas tanto, leva a sacola Candac. Então, a sacola, no momento em que a marca de outra empresa vem estampada nela, vem o seu produto conduz uma outra marca, você pode vender espaço de anúncio. Então, talvez nessa parceria, quando é a parceria, talvez não seja a venda direta de anúncios, mas se você tem um ganho ao expor uma outra marca, entraria nessa modalidade de anúncios. Tá claro ou embolei um pouco? Tá claro. Claro. Claro? Beleza. Tem alguém que veio em mente alguma forma que pode utilizar a modalidade de fonte de receita de anúncio no negócio hoje? Como rentabilizar anunciando um outro produto, mas sem fugir do seu negócio, por exemplo? No meu caso, Fabiana, Diga, Fábio. no meu caso tem duas empresas lá no shopping, que são as Havaianas, que eu poderia agregar uma fonte de receita no meu site e ganhar uma comissão dela. E sandálias tem essa empresa e uma outra. Então já seria agregar a empresa que tem uma outra empresa lá que vende produtos, suplementos alimentares para academia. Perfeito. Tem tudo a ver o público, né? Proteicos. Então eu tenho tudo a ver com o meu público. Então eu também poderia agregar no meu site como uma fonte de receita. Perfeito. No caso, eu colocaria essas duas empresas dentro do site, aí quem comprasse eu ganharia uma comissão através disso aí. Perfeito. Você pode utilizar tanto essa modalidade de, através do anúncio, receber comissão, como, por exemplo, como afiliada a algum tipo de produto, ou, inclusive, você pode vender mesmo diretamente o espaço publicitário. Tipo, anunciar durante um mês no meu site, eu cobro R$400 para o banner da loja tal estar ali no meu site. Então, entendi. Você pode associar essa coisa. Por exemplo, o anúncio de uma academia no seu site. Então, você pode pensar nas possibilidades desse espaço, né? E aí eu trago também outra coisa, gente. Às vezes, o próprio espaço da loja, o próprio espaço físico, dependendo do seu negócio, você pode utilizar como espaço de anúncio. Então, às vezes, cabe isso, às vezes não. Então, nós vamos analisar dentro do nosso negócio o que realmente cabe. Lembrando que a gente sempre vai pensar no custo-benefício. Parar para dedicar energia
a isso vai ser melhor ou pior para o meu negócio nesse momento? E aí nós vamos lá para aquilo que para um ponto que tem lá no e-book, né, que a gente falou, a lei de Pareto, que é a 20-80. 20% das minhas ações são responsáveis por 80% dos meus resultados. Então, eu tenho que pensar exatamente onde eu dedico energia para que eu não fique dedicando energia em coisas que não vão me trazer resultados reais. Então, pensem sobre isso. Eu sempre gosto de abrir um tópico específico para trabalhar modalidades de receitas, porque depois disso eu começo a ver inúmeros empreendedores começarem a perceber formas de trabalhar. E aí, por exemplo, para a Fábio, assinatura também de roupa de academia. Será que algumas moças, algumas mulheres não gostariam de ter uma assinatura de roupa de academia para, por tal valor, a cada 2 meses receber um top, um conjunto, uma camiseta nova, por um valor já específico? Então, talvez seja algo também para ir pensando. Mas lembrando, o nosso objetivo não é aplicar energia em algo que não vai trazer resultado para a gente nesse momento, mas estarmos sensíveis a possibilidades. Beleza? Beleza. Deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa no chat. Então, vamos adiante. Eu trouxe aqui, gente, uma recapitulação aqui de alguns pontos nossos. Alguns passos para construir um mínimo produto viável. Ou, vou até botar aqui, né? Para ficar ainda mais claro, um mínimo serviço viável também. Produto ou serviço viável. Primeiro ponto. Lembrar que simples é diferente de simplório. Ser simples, ser prático, o fazer, o testar, o errar rápido para aprender mais rápido ainda. A simplicidade nas nossas ações não significa que é bobagem, não significa que é simplório, que é pouco, que não é suficiente. Muitas vezes as pessoas querem fazer algo com a cara de muito elaborado, cheio de coisas e não fazem nada. Ou então ficam paralisadas esperando estar tudo perfeito para dar um passo. Então, nós não vamos pregar fazer de qualquer jeito, mas é fazer, colocar em prática. Então, simples é diferente de simplório, erre rápido e aprenda rápido. Aqui na nossa construção do mínimo produto viável, do mínimo serviço viável, o primeiro ponto, a gente vê a definição de área de atuação. E a maioria de vocês já veio para aqui com a área de atuação definida. Mas lá, no vídeo do nosso, no área de membros, para quem ainda não está muito claro ou quer saber mais, pesquisar mais sobre área de atuação, tem um vídeo específico sobre definição de área de atuação. Lembrando que a gente trabalha aqueles 3 círculos: a paixão, conhecimento e demanda de mercado. Depois, no caminho para a construção do mínimo produto viável, nós trabalhamos escolha de um nicho específico. E é segmentar, é pensar no recorte de mercado. Quais são as pessoas? E aí é o trabalho lá do que nós abordamos na semana passada. Quando eu tenho um nicho específico, um segmento de cliente específico, eu consigo criar uma oferta. Então, você precisa também escolher um produto ou serviço que implique em uma menor quantidade de variáveis. E é por isso que eu destaquei o tempo todo que não significa que nós temos que criar inúmeras fontes de modalidades de receita. Nós precisamos reconhecer as nossas possibilidades de criações. Mas hoje, pensando nesse primeiro momento, no qual vocês têm que elaborar ofertas, desenvolver projetos, cuidar da marca, cuidar do empoderamento de vocês, do discurso de vocês,
do discurso de empreendedor, do discurso que convence, lembrando que convencer vem de vencer junto, vocês têm que pensar em simplificar. Então, quais são a menor quantidade de variáveis que eu consigo trabalhar hoje? É só uma modalidade de receita? Perfeito. É só um segmento de clientes? Poxa, Ju, mas eu vendo para todo mundo. Homem, mulher, menino, criança. Perfeito. Não estou dizendo para você não vender para todo mundo. Mas, como é que a gente pode diminuir a quantidade de variáveis? Olha, Ju, mas o meu anúncio, minhas ofertas vão estar centralizadas, vão estar com foco em um segmento de clientes. Assim eu consigo construir uma oferta legal, preparar material de publicidade, atrair essas pessoas de forma ampla e não vou deixar, de certa forma, de atingir outros públicos, mas eu vou ter foco, energia dedicada àquele público específico. Eu coloquei um outro ponto aqui como defina uma primeira modalidade de fonte de receitas. Quem já tem a sua modalidade muito clara, ótimo. Quem não tem, definir. Qual é a primeira modalidade de fonte de receitas que eu vou trabalhar? É essa, ótimo. É outra, escolhe. Escolher. Lembrando que escolher não significa perder. E aí eu vou trazer aqui uma fonte que é até perigosa trazer nesse momento, mas eu vou falar para vocês. Fora alguns materiais que eu vou investigando e retornando à leitura de alguns materiais para trabalhar com vocês a questão do medo, né, da ansiedade, que tem sido presente em alguns dos processos. E aí eu tenho me debruçado para trabalharmos essas questões. E aí eu fiquei pensando, não vou falar essa semana, vou falar essa referência, mas um livro que eu já tinha ouvido falar, mas que eu nunca tinha lido. E aí essa semana eu comecei a ouvir com esse propósito, que foi... Ai, gente, vou esquecer o nome do livro agora. Acho que é Entrevista ou Entrevistando o Diabo. O nome é meio... Vou confirmar aqui agora para não falar errado. Pois é. Na hora eu tive essa mesma reação. Não, o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. E é um livro de Napoleon Hill. E ele fala, no fundo, sobre medo e ansiedade. E aí ele demonstra, e aí eu também me senti impactada no primeiro momento pelo nome, e tive uma sensação meio de, fiquei meio angustiada, mas o contrário. No livro ele traz uma entrevista, ele se coloca, né, de uma forma fantasiosa, em uma entrevista com o diabo, em que o diabo diz a ele a forma como ataca as pessoas. Mas, no fundo, o que ele quer falar é sobre medo e ansiedade. Como medo e ansiedade é incutido em nossas mentes. E aí, no fundo, ele traz um grande elogio, uma grande homenagem a um ser positivo, a Deus, a algo que ele diz no livro como o que se opõe ao diabo. E ele mesmo diz no próprio livro que essa oposição, a forma de traduzir melhor seria Deus. E ele mostra como coisas que nós colocamos, como o medo é incutido na cabeça das crianças, das pessoas, e como esse medo trava a gente. E às vezes a gente vê medo em decidir modalidades de receita, em definir uma área de atuação, medo em prosseguir na caminhada. E por que eu estou fazendo uma ressalva nesse momento? Porque eu ainda não li o livro todo. Na verdade, eu estou ouvindo ele. Eu não ouvi todo. Mas até o momento em que eu ouvi, eu tenho gostado. E ele traz coisas que vão além só de pensamentos positivos ou negativos. Ele fala, inclusive, sobre a nossa alimentação, vícios, como esse negativo, que ele bota muito claro que esse ser negativo, ele adentra a nossa vida através de pensamentos negativos, de energias negativas que causam medo. Então, quem quiser ler e ouvir com uma análise religiosa também no fundo, cabe. Mas quem quiser ler como uma análise simplesmente de uma metáfora ao que é positivo,
e encoraja e motiva a gente, e o que é negativo, que coloca a gente para baixo e faz a gente não avançar, também cabe perfeitamente. Se vocês quiserem uma avaliação ainda mais completa para a próxima semana, para não começar a se dedicar em algo que não está sendo realmente indicado com toda certeza, na próxima semana eu trago uma avaliação ainda mais precisa, beleza? Mas eu tenho achado muito interessante a obra. Napoleon Hill tem outros livros sobre essa área de sucesso, criação de riqueza, e são ensinamentos que fogem à criação de riqueza financeiramente falando, mas muito mais com trabalhar crenças que limitam o nosso desenvolvimento. E aí talvez caiba falar agora sobre, mais uma vez, que sucesso precisa ser uma decisão, gente. Porque momentos de desmotivação, de não saber exatamente por onde ir, de se sentir amedrontado, se sentir ansioso, vai acontecer. Mas se está acontecendo nesse momento, é porque tem algo que você precisa descobrir. Tem algo que você precisa saber. E o interessante é que nesse livro, o primeiro capítulo, ele fala sobre como ele precisou passar por um momento de declínio para encontrar um novo eu dele. E esse novo eu dele foi capaz de acessar possibilidades na vida dele que ele era incapaz de imaginar. E aí, depois do primeiro capítulo, ele entra nessa metáfora dessa entrevista com, não vou repetir o nome para não machucar ninguém, esse ser, que infelizmente não é do outro mundo, e sim desse mundo, de um mundo de medos e ansiedades, que muitas vezes a gente se permite entrar. Vou pedir licença a vocês, não é fugir do tema, já que estamos em um grupo de empreendedores, para falar. Eu parei mais de assistir televisão. Eu deixei mais de assistir televisão. E no primeiro momento foi para ter mais tempo para me dedicar ao negócio, para me dedicar ao que eu gostaria de realizar. E depois de um tempo eu comecei a perceber que eu voltei a assistir televisão. E quando eu voltei a assistir muita televisão, a assistir muito o jornal, eu voltei a ter pesadelos. E eu não conseguia identificar antes que esses pesadelos tinham a ver também com televisão. E como assim, Ju, com televisão? Com as notícias, com todas as informações. Deixa eu, peraí que tem um áudio aqui. Botei no mudo, mas quem quiser falar, só porque tinha uma interferência aqui pelo meio, mas quem quiser falar, pode falar, gente. Eu deixei de ouvir a televisão durante o período, parei de ter pesadelos, estava produzindo muito bem. E aí, de repente, eu comecei a achar que eu estava tão focada no negócio que eu precisava dar uma aliviada, uma respirada, e aí voltei a assistir TV. Mas televisão vai viciando a gente, né? E eu começava a assistir. E hoje, por exemplo, eu estou aqui imaginando se Joyce já bateu na mulher na amante do marido ou não. E estou aqui imaginando, meu Deus, quando terminar o encontro, eu quero saber disso. Mas o que eu percebi? Que eu voltei a ter pesadelos. Então, muitas vezes, quando a gente está concentrado em notícias, e aí eu volto a dizer, as notícias, muitas vezes, o que vende, o que dá ibope, o que gera audiência, são notícias que trazem questões negativas. Porque o nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente fique ainda mais ligado naquelas notícias, como uma forma de eu preciso estar preparada para tomar uma ação. Então, essas notícias atraem a gente. Então, nós precisamos ter cuidado para nós não sermos presas fáceis. Inclusive, tem um post lá no blog, se não me engano, quais são as âncoras que te aprisionam, não sei. Depois eu coloco aqui na fonte para vocês, que eu falo sobre isso. As televisões, os amigos, as pessoas que não têm os mesmos objetivos, que podem te travar. Então, voltando ao tema, escolha um nicho específico, escolha um produto ou serviço que implique na maior quantidade de variáveis, defina uma primeira modalidade de receita, lembrando que a gente não precisa ter medo, é escolher para aplicar. Se não for melhor, nós vamos mudar.
Construa uma oferta matadora. Matadora. Construa uma oferta matadora. Onde é que nós temos o caminho? Lá no encontro da semana passada. Vamos voltar para ele? Vamos. Sei que várias pessoas já começaram esse processo. Na próxima sessão, nós vamos retornar a essa oferta, como torná-la ainda mais robusta e como produzir algumas peças a partir dela. E entregue o produto ou serviço com o máximo de qualidade, para que você tenha avaliações positivas dos seus clientes, para que você possa ser indicado com um brilho nos olhos. É se dar todo, é entregar o máximo, é entregar qualidade. Porque quando nós entregamos qualidade, nós deixamos de brigar com a concorrência por preço. Não é botar o preço mais baixo, é você agregar valor para disparar pela qualidade, disparar pelo valor que você agrega. Então, pensem sobre isso e eu quero que vocês me digam o que é que vocês pensam sobre isso nesse momento. Como é que não multiplicou, Ian? Oi? Estão me ouvindo agora, gente? A MMC aqui dá 8, ok? Vai lá, essa cara lavada, vai. Eu fico retando com essas coisas. Gente, tem alguém que está com áudio que está forte, então não vou poder deixar todo mundo sem o mute. Quem quiser falar, tira do mute e fala comigo agora, beleza? Teve algum insight, algo que veio à mente enquanto eu falava sobre esse caminho? Apesar de eu ter trazido vários pontos, né, pelo meio do caminho, mas o caminho é esse aqui, mais ou menos, que nós estamos construindo. Tem alguém que quer trazer algum ponto específico? Quem quiser, tira do mudo para poder falar comigo, beleza? Bom, esse encontro nosso de hoje foi um encontro, como eu disse, né, pelo menos eu achei, um encontro mais leve. Talvez mais leve em quantidade, né, de conteúdos. Mas eu quero que vocês reflitam muito sobre esses pontos e que vocês sigam no processo de vocês. Então, vou colocar aqui a nossa participantes ao vivo. Deixa eu colocar aqui no mapa. E aí eu quero saber de vocês aqui agora, nesse primeiro momento. Quem puder falar, eu agradeço. Quem não puder, escreve no chat. Primeiro eu quero saber de vocês se valeu o nosso encontro de hoje. E pelo que valeu. Então, quem se habilita aí a me falar nesse momento? Nossa, como vocês estão caladas hoje. Valeu. E aí, alguém se habilita? Valeu ou não valeu? Valeu. Quem falou que eu não tava ouvindo antes? Valeu sim, Júlia. Foi, Dri. Com certeza, sempre vale. Massa. Pelo que valeu, Dri, qual foi o grande aprendizado do encontro de hoje? Assim, como todos os encontros, sempre assim, é um momento que minha mente se abre, né? Para coisas novas, às vezes coisas que eu nem imaginava que existia, né? Aí você vem com a ideia diferente, ou então meus colegas também, né? O pessoal aqui. E assim, essa questão da fonte de receita, poxa, eu gostei muito. Eu achei muito interessante esse assunto. Inclusive, até vou pensar com mais carinho nisso, porque para mim é bem fácil essa questão aí da assinatura. Tem grandes possibilidades para mim de fazer isso. Isso mesmo. Tem várias, você pode procurar, tem várias empresas. Tem uma empresa, bom, não é uma boa notícia, né? Mas eu sei que tinha uma empresa de calçados, que foi uma das que entrou forte com assinaturas,
da última notícia que eu tive, mas foi uma leitura do Pequenas Empresas Grandes Negócios, que ela tinha tido uma queda, né, de faturamento e tudo mais, que tem muitas empresas trabalhando com essa modalidade de assinaturas de produtos, né, que entregam produto. Então, você pode trazer várias coisas, né, produtos, camisetas, roupinhas, acessórios. Então, são inúmeras possibilidades de planos, inclusive, né, de assinaturas. Isso. Agora, uma preocupação de modalidade de assinaturas é a forma de pagamento. Porque o ideal é que seja no cartão, porque te garante, a longo prazo, que realmente você vai receber. Porque você vai se programar, às vezes, poxa, para tal mês eu vou precisar ter tantos, né? Garantir tantas pessoas. Então, você tem que ter a certeza que aquele valor realmente vai chegar para você. E não a pessoa, ao longo do mês e a todos os meses ir pagando. E aí, nos cartões de crédito hoje, tem algumas modalidades de pagamento recorrente, né? Ou então, na verdade, acho que eles chamam até de modalidade assinatura, que não entra no valor total do crédito da pessoa, né? Só entra no valor do mês. Então, a pessoa não diminui a margem dela de crédito, de forma geral. Então, é importante dar uma pesquisada, avaliar. Tá certo? Tá bom. Beleza. Gratidão, Dri, mais uma vez. Ok. E um beijão. Alguém mais se habilita? Quem quer dizer, Marina e Hilda, se valeu o nosso momento de hoje, nossa sessão de hoje. Valeu. Valeu, Hilda? Porque todos, discutindo sobre todas essas modalidades, a gente começa depois a pensar como é que ela pode ser adequada ao nosso negócio. E aí, além dessa, pode surgir outras, né? Já começa cada coisa que a gente vai fazendo, vai pensando, como é que eu posso fazer, além da venda normal, da tradicional, o que é que eu posso agregar? Isso aí vai ficar na nossa mente e aí esses insights vão aparecer depois. Nossa, perfeito. Isso é muito, muito, muito legal. Sabe o que me veio em mente agora, quando você falava, né? Que tem a ver também com a loja de Fábio até saiu, mas, por exemplo, no verão, dependendo da sacola, ela pode vir com uma toalha de praia, com alguma coisa, né? Que não é só a sacola, é um kit. Por exemplo, um kit de praia, um kit que envolva alguma coisa, entende? Que pode vir agregada com a sacola. Então, talvez seja pensar, tipo, um kit de toalha de praia e um protetor solar, por exemplo. Algo do tipo que agregue valor àquilo que você está vendendo. Tá bom? É verdade. Tá. Então, gratidão. Marina deixou aqui um recado que tem algumas coisas novas para falar, que estava precisando sair por conta do filho. Então, gratidão, meninas. Gratidão a quem está assistindo aqui agora também ao nosso encontro. Não deixe de assistir aos outros encontros, é fundamental. Assistir e colocar em prática as atividades propostas, tudo que nós falamos, e fazer contato também, deixar comentários aqui embaixo do vídeo, me mandar comentários através do WhatsApp, e assim que eu puder eu respondo, e vamos em frente juntos, tá certo? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, nos falamos. Beijão, meninas. Beijo, boa noite a todos. Boa noite.